Boa tarde, muito bom ter vocês novamente aqui conosco nos painéis setoriais 2020 online. Para quem não esteve conosco na parte da manhã, esse ano nós postergamos a edição da FEIPLAR Composites e FEIPUR para 2021. Então a feira, que teria acontecido em setembro, foi postergada para 10 a 12 de agosto do próximo ano no São Paulo Expo. Mas, para que a gente pudesse passar para a indústria o que tem de novo em termos de tecnologia e de aplicações, nós decidimos fazer 4 dias de seminários online, que são esses painéis setoriais que tiveram início hoje no período da manhã. Então, hoje no período da manhã nós falamos de norma e mercado, as palestras estarão disponíveis para quem quiser assistir. E agora, no período da tarde, nós temos 2 eventos. O que começa agora, que é o painel isolamento térmico, e às 15h30 o painel náutico. Outros mercados serão abordados amanhã, quarta-feira e quinta. Então, para começar esse painel de isolamento térmico, nós vamos ter a presença de Arlindo Mendonça da Silva Filho, gerente de desenvolvimento técnico da BASF, que vai falar sobre soluções ecológicas para refrigeração e construção. Em seguida, teremos uma palestra da Honeywell. Arlindo, tudo bem? Tudo bem, Simone? Tudo bom? Então, ótimo. Um prazer ter vocês de novo aqui conosco no evento e te desejo uma excelente apresentação. Muito obrigada. Perfeito. Novamente aí, acho que não é um tema novo, mas um tema com certeza importante. Bom, boa tarde a todos, obrigado, a Simone já comentou, meu nome é Arlindo, trabalho na BASF na parte de desenvolvimento, já há alguns anos no mercado de poliuretanos. A gente vai falar um pouco hoje sobre o que a BASF tem para oferecer dentro desses 2 segmentos, voltado a isolamento térmico, refrigeração e construção. Aqui um pouco da agenda do que a gente vai discutir, um pouco da BASF, um background sobre esse assunto. A palestra vai ser muito voltada a BASF, a gente explorar o que a gente tem disponível nas diversas tecnologias de agentes expansores, seja eles hidrocarbonetos, base água, HFO, as outras opções, e uma nova tecnologia que a BASF recém lançou no mercado global, o Slentex. Tem um vídeo corporativo um pouquinho da BASF sobre o nosso jeito E, convido vocês a assistirem. Desde que a gente nasce, parece que todos nós nos acostumamos a pensar de um jeito comum. É o jeito ou. Tudo é ou. Preto ou branco, noite ou dia, rápido ou lento, caro ou barato. Tem ou até nas fábulas. Cigarra ou formiga, se diverte ou trabalha. Parece que o jeito ou virou a verdade universal. E na indústria, então? Tem que escolher. Se produzir, polui. Portanto, é indústria ou o meio ambiente. Só que aqui na BASF é diferente. Há muito tempo a gente decidiu pensar de um outro jeito. É o jeito E. Toda a nossa atividade na química serve para a rentabilidade nos negócios. E para o bem-estar das pessoas. E para a produtividade dos nossos clientes, sempre preservando o meio ambiente. Afinal, quem disse que a atividade produtiva e o meio ambiente não podem andar de mãos dadas? Podem não, devem. Esse é o jeito E. Por exemplo, no século XX, sintetizamos a amônia, num processo químico que revolucionou a produção de adubos e aumentou de forma exponencial a produção de alimentos. Viu E aí no meio do universo agro? Olha só, tem mais E. Na construção civil, desenvolvemos soluções em aditivos para concreto, que garantem melhores resultados em produtividade e economizam água, eletricidade e CO2. Quem ganha com isso? As pessoas, claro. Plástico, inimigo número 1. Será mesmo? Poucos sabem que no automóvel, por exemplo, só o fato de substituir 100 quilos de materiais pesados por plástico pode reduzir o consumo de combustível em até 0,5 litros por 100 quilômetros. Mas plásticos vêm de recursos escassos e não biodegradáveis. Lá vem o ou de novo. É verdade, mas BASF é E.
Por isso, fez o Ecovio, um plástico desenvolvido a partir do amido do milho, uma solução sob medida para a compostagem industrial. Sabe o que isso quer dizer? Plástico e biodegradável. É isso. Para mudar do jeito OU para o jeito E, a gente investiu e continua investindo em pesquisas, novos produtos, colaboradores, parceiros e clientes, para que todos possamos ser prósperos e responsáveis pelo futuro. Qual deles? O futuro bom, claro. Afinal, dá para prosperar e ser sustentável? Aqui na BASF, a gente acredita que dá sim. Prosperidade e sustentabilidade. O futuro está no E. BASF, we create chemistry. Acho que o vídeo já mostra um pouco sobre a BASF na questão sustentável. Então, o nosso propósito como empresa é sempre criar a química para um futuro sustentável. Sustentabilidade em nossas ações e nossos produtos. Aqui os 6 segmentos onde a BASF tem atuação, desde agro, nutrição, tecnologia de superfície. A parte de materiais, a gente engloba materiais de performance, onde tem poliuretanos e plásticos de engenharia, que é onde a gente está incluído. Pode passar o próximo slide, por favor. Aqui um pouco do resumo da BASF, alguns números globalmente. A gente vendas em diversos países, números de vendas e EBIT, na casa dos quase 60 bilhões em vendas, mais de 117 mil colaboradores ao longo do mundo, 6 fábricas Verbund, que é o conceito alemão de verticalização, e mais uma grande obra sendo construída na Ásia. Então, assim, toda a cadeia de alguns produtos a BASF tem dentro de sua produção nesse conceito Verbund. Além disso, outros 300 sites ao longo do globo. E, não menos importante, 100 mil clientes nessas concepções. E aqui, o que a gente vai falar, é óbvio, tem todo a ver com sustentabilidade e inovação, alguns prêmios que a BASF recebeu no último ano com relação a esses temas aqui na América do Sul. Mas entrando já exatamente no nosso tópico, um pouquinho de backup ou de background do que aconteceu, né, nos últimos anos. Todo mundo sabe que o protocolo de Montreal foi e está fazendo toda que a indústria na América do Sul, nos países em desenvolvimento, está mudando. Então, isso desde 2015, mas hoje eu posso falar com mais propriedade que no último ano, e neste ano, 2020, acho que é o ano que a gente está tendo, os 2 últimos anos que a gente está tendo mais movimentação nesse tema. Óbvio que alguns clientes, alguns mercados se anteciparam, outros ainda buscando a melhor solução, mas acho que o grande ponto aqui é sempre buscar a melhor condição do mais ecológico, não por um marketing, mas sim por uma necessidade. A gente vê que os recursos são escassos, então isso já virou uma realidade que o próprio consumidor e as empresas buscam isso, já não é mais uma situação longe da realidade ou longe do produto final. E claro que tudo isso tem que ser atrelado a uma questão de custo-benefício. Então, não adianta ter uma tecnologia verde se isso não está ligado a uma questão... a sustentabilidade também tem que ser econômica, seja para o produtor, seja para o cliente. Próximo slide, por favor. Aqui entrando um pouco agora nos tipos de tecnologias, né? Eu dividi a apresentação em 3 tipos básicos de tecnologia, tem mais um de outras opções, onde a gente vai falar basicamente dos agentes expansores e quais produtos ou tecnologias a gente está com elas dentro desses agentes expansores. Eu não vou entrar muito nos detalhes técnicos de cada produto, eu acho que aí fica um convite a quem tiver algum interesse em aprofundar mais no quesito técnico, seja de fatores ou de características, que entre em contato com a gente para a gente poder aprofundar. Eu vou fazer um apanhado geral do leque de opções e produtos que a BASF pode oferecer para cada mercado, para cada agente expansor. Começando pelo Elastocool 203099, voltado para o setor de refrigeração. Ele é compatível com os principais hidrocarbonetos no mercado sul-americano, tanto para a linha doméstica ou comercial. Propriedades mecânicas, físicas, seja do processo, seja na espuma, então, tanto densidade, desmolde, também o fator K na parte de isolamento térmico. É um produto bem robusto em processo, ele atinge os diferentes e principais modelos que existem no mercado.
Já é um produto já consolidado no mercado e é uma condição que toda vez que você vai para esse lado dos hidrocarbonetos, é aquela questão de você estar bem preparado com relação à segurança, normalmente são altos volumes, então é um produto voltado normalmente para a indústria que possui alto volume, essa tecnologia. Próximo slide, por favor. Ainda na linha dos hidrocarbonetos, a gente vai agora para a construção, a solução de poliuretano, de PUR, tanto para painéis ou telhas, no processo contínuo. É um sistema hoje que a gente fornece para 4 componentes, onde são a maioria das máquinas do mercado sul-americano possui esse tipo de máquina para 4 componentes. A gente também flexibiliza para mais ou menos componentes, dependendo da situação. É um produto também já consolidado no mercado, com as propriedades de isolamento e de propriedades mecânicas, e com uma vantagem muito importante para esse tipo de mercado, que é a questão de painéis fachada. A gente viu que teve um aumento exponencial nos últimos anos desse tipo de aplicação no Brasil, na América do Sul, e esse é um dos principais produtos utilizados em fachada. Além de todas essas características mecânicas, físicas, a questão de start de linha ou de troca de perfis nesse processo, né? Esse produto ele absorve muito fácil isso, não tendo muitas adaptações, então a mudança de linha é muito fácil, sem tantas perdas durante o processo. E flexibilidade para você com o mesmo sistema produzir desde 50 a 200 milímetros, né? Vale mencionar, desculpa, só voltar um pouquinho, só vale mencionar que esse produto, ele claro, ele também atende a questão dos hidrocarbonetos, mas também variando a opção, seja no ciclo ISO, ciclo pentano, também tem essa flexibilidade. A gente também voltando ainda na linha de construção, a gente está falando do Elastopir, então o mercado sai da tendência de poliuretano e vem para a tendência de poliisocianorato, PIR, também pelo processo contínuo, mas também com a grande diferença de resistência à chama. Então, com todas as características do painel PUR, ainda mais com a questão da resistência à chama, a gente viu por diversos eventos, seja através de normativas ou da própria sociedade, a necessidade de um produto com essa característica de resistência à chama. Então, além dessa questão de chama, a gente trabalha muito na questão de flexibilidade da densidade aplicada desses produtos. A gente sabe que o PIR é uma tecnologia que exige uma densidade maior, a BASF, tecnologicamente e com inovação, fez um produto que se adequasse às densidades desejadas pelo cliente, por isso essa flexibilidade no âmbito de densidade. A gente mudando um pouco a tecnologia, indo agora para a base água, vale mencionar um pouco do histórico do material base água. O material base água, ao longo da sua evolução, ele teve diversos altos e baixos, né? Começando lá atrás ainda, 2005, numa primeira geração, logo quando foi a troca, a eliminação dos HCFCs na Europa, teve essa geração de base água, era uma densidade alta, moldes necessitavam de temperatura muito mais alta, baixa fluidez, consequentemente problemas de adesão. Então, isso fez todas essas tecnologias, quando começam, elas precisam evoluir, ou então o próprio mercado acaba tirando ela do cenário, né? Não é o caso do base água, onde teve evolução para uma segunda geração, onde sim tivemos melhorias, mas ainda comparável ao HCFC 141B, ainda carecendo de melhorias. Uma terceira geração já teve uma situação de processos e otimização de densidade ainda melhor. E hoje o que a gente está comercializando já é a quarta geração de uma tecnologia base água, onde a gente consegue sim ter moldes ou temperaturas de equipamentos comparáveis ao 141B, moldes com temperaturas até 30 graus, uma estabilidade de produto idêntica ao 141B, claro, com uma otimização de densidade da primeira geração muito grande e, em alguns casos, uma densidade muito equivalente ou comparativa ao 141B em algumas aplicações. A gente tem alguns exemplos delas aí. O Elastopor 2000, a gente tem alguns exemplos de aplicações, desde a parte de refrigeração comercial, expositores, garrafas térmicas ou garrafões térmicos, até para a parte de aquecimento solar. Então, 100% como agente expansor químico água, não existe nenhum outro agente expansor físico aí. Esse é um principal desafio, de você ter isso e ter uma espuma estável. Então, os testes mostraram para a gente nos últimos meses aí que a gente tem, sim, produto já fornecendo com estabilidades comprovadas no mercado, a distribuição de fluidez e densidade também uniforme e a ajuda na questão da adesão com moldes também com essa temperatura mais baixa do que o normal. E compressões e a resistência mecânica também com fatores muito bons.
Saindo um pouco da refrigeração, a gente sim tem uns materiais também para painel descontínuo, ou para painéis, né, de construção de modo geral, seja eles usados no processo de câmaras frigoríficas ou de portas frigoríficas. Sim, ainda tem umas questões de a distribuição ainda é muito boa, a densidade varia muito pouco ao longo da peça. Em máquinas de alta pressão, a gente já teve muitos resultados positivos, inclusive com reduções de desmolde e massas equivalentes, e a gente ainda está fazendo otimizações para máquinas de baixa pressão, que é a grande parte do mercado. Mas sim, a gente já tem um material sendo comercializado nessa tecnologia. Tecnologias do HFO, isso é um dos mais novos aí, agentes expansores que chegaram da 4ª geração. A gente já tem um produto consolidado no mercado de refrigeração comercial, já sendo fornecido há mais de anos já, o 2070. Ele sim teve até otimizações em alguns modelos de densidade comparado ao 141B. Tivemos propriedades de desempenho térmico também equivalentes, em alguns casos melhores do que o 141B. A questão de desmolde também segue a linha de modelos com melhoria, modelos iguais. Enfim, toda a questão foi esse produto ele foi muito customizado por um cliente, até a gente chegar no ponto ótimo entre produto, processo e formulação, e hoje é um produto já consolidado nesse mercado para esse tipo de segmento. Além de refrigeração, a gente também já tem alguns produtos já em comercialização, que é o 1070, por exemplo, também pelo processo contínuo, mas para a fabricação de dutos de ar-condicionado. É um processo muito crítico esse, por conta das espessuras de painéis e também pelos materiais de substrato. O material com HFO demonstrou muita boa performance em processo. Ainda a questão de densidade sendo trabalhada para poder ter uma otimização, por conta até de custos da situação final, mas de uma maneira geral, tecnicamente, com excelente adesão, excelentes propriedades mecânicas, comportamento térmico, sem nenhuma interferência também ao comportamento de resistência à chama, muito importante nesse mercado também, né? Então, é um produto que está sendo comercializado e sim, ainda com algumas melhorias em caminho, mas sempre no intuito de otimização. Já é um produto comercializável já. Indo para a parte de caminhões refrigerados, onde o principal processo aí, ele passa até pela injeção de blocos no processo descontínuo, né, onde esses blocos são laminados. A gente já fez vários testes com diversos clientes na questão de materiais materiais de bloco com HFO. Em termos de processos e de fabricação, nada diferente do que tem com o 141B, desempenho muito similar e muito parecido. E a questão de estabilidade dimensional a gente está sendo otimizada justamente para ter essa questão custo-benefício a melhor ponto e comparável ao 141B. A gente sabe que o 141B tem um custo competitivo no mercado hoje sul-americano. O HFO é uma tecnologia entrante ainda com desafios em custos em curso, então não é tão simples a tecnologia onde você tem que pegar um produto, substituir pelo outro. O uso de polióis ou catalisadores, silicones, para fazer essa otimização de fórmula é um trabalho constante. Então, às vezes, a gente consegue ter um produto excelente, mas inviável em termos econômicos. Então, a gente tem esse balanço entre o custo técnico para que a gente possa oferecer ao mercado a melhor opção. Então, isso acaba sendo muito customizado para cada cliente. Com relação ao spray, a gente já tem materiais sendo comercializados na Europa, com base HFO. Isso é importante, esse material ter uma densidade muito compatível com o que a gente tem no Brasil e na América do Sul, resistências mecânicas e compressão altas e bom para esse mercado. O grande ponto é a questão custo. Então, nós temos sim uma questão bem atrelada a custo nessas tecnologias entrantes. Então, quando a gente traz um produto já consolidado no mercado europeu, no mercado norte-americano, ele tem um custo maior para o nosso mercado. Então, num primeiro momento, isso se torna inviável, mas o ponto aqui é a gente colocar que a gente tem uma tecnologia disponível e que a gente está no ponto de otimização para um mercado nacional. Então, vai tudo para um trabalho de otimização de custo, mantendo todas as características técnicas que essa tecnologia tem para oferecer. Tá bom? Então, a gente está nesse ponto com o spray.
Além dessas 3 tecnologias, a gente também atende aquela parte onde está numa zona de transição. A gente entende que os HFCs, já existe um movimento de redução de uso na Europa e em outras regiões. Aqui na região, na América do Sul e no Brasil, ainda assim é permitido o uso, então muitos clientes que não estão atrelados a algum benefício do Ministério do Meio Ambiente ou do Programa das Nações Unidas, ele ainda usa como uma opção intermediária. Então aqui eu só mencionando que a gente sim ainda tem produtos com essa opção intermediária, trabalhando tanto para o mercado de construção, nesse caso do bloco de espumas rígidas, também para o mercado de spray, também trazendo uma versão importada e customizando para o mercado nacional, até uma opção até para o mercado de spray já aprovada, inclusive já foi até utilizada em algumas obras na América do Sul, um spray PIR com aprovação da seguradora Factor Mutual, importado, mas a gente está, esse é uma opção importada, a gente não está nacionalizando, mas a grande ponto é trazer a tecnologia disponível para o Brasil aqui, em termos ecológicos também. E aqui eu deixei para o final a BASF, eu acho que ela não deixa de inovar, não importa qual a tecnologia envolvida. Aqui eu estou apresentando o Slentex, é um produto recém-lançado globalmente, apresentado na Feira K do ano passado. O que é o Slentex? É um material de alta performance de isolamento térmico, atrelando a resistência à chama. Então, como vocês podem ver, eu peço desculpas pela transcrição que está em inglês, mas é do catálogo original, eu não traduzi para deixar exatamente o contexto original. Um fator K, mesmo envelhecido, com 19 miliwatts por metro Kelvin, isso com uma espessura de 10 milímetros. Ela é uma manta de uma sílica aerogel, é um produto inorgânico, ou seja, com uma resistência à chama A2, ou seja, não pega fogo, na verdade, não é nem propaga, ele não é nem orgânico, ele é inorgânico, não pega fogo, com todas as classificações e com um isolamento térmico superior aos materiais normalmente utilizados nessa categoria, né? Então, se você der no próximo slide, a gente fala um pouco o formato dela, a foto mostra aí o que é um rolo, na verdade, não é diferente de um sistema de poliuretano, isso já vem pronto, então você tem uma flexibilidade de você montar isso atrelado a algum painel, atrelado a algum processo que você já tenha, seja um painel, um bloco, uma placa, fachada. A proposta de valor aqui, na verdade, é você ter a resistência à chama de um produto inorgânico, que se compara à lã de rocha, você ter um lambda. Acho que aqui vem a grande diferença da lã de rocha dos outros compostos inorgânicos, o isolamento térmico. Você tem um lambda excelente, seja ele envelhecido ou inicial, e você ter essa flexibilidade de montagem dessa manta nos processos mais variados que possam ter. Então, aqui tem uma ficha técnica, um resumo de uma ficha técnica com as principais normas e resultados. Acho que aqui fica o convite, quem quiser, a gente sim tem um produto disponível aqui no Brasil para testes. Já estamos executando testes, seja em alguns clientes em garrafas térmicas, em aquecimento solar. É um produto, ele foi utilizado, para vocês terem ideia, em desenvolvimento com a NASA na roupa dos tripulantes, dos astronautas, em termos de isolamento térmico, resistência e flexibilidade de montagem. Então, aqui a gente tem uma van premiere aqui de uma tecnologia recém-lançada, também disponível no mercado sul-americano. Com isso eu fecho a apresentação, igual eu mencionei, acho que é mais uma exposição das tecnologias em que a BASF vem trabalhando. Cada tecnologia, assim como ela é única, a gente tem um conceito dela, todos os resultados, mas a gente aqui fica com o nosso time técnico, no qual trabalha sempre com os clientes, para a gente deixar o custo-benefício, a sustentabilidade tanto econômica quanto ecológica para os nossos clientes também. Fica o convite para vocês entrarem em contato comigo, ou qualquer ou através do site da BASF, e estou à disposição para dúvidas ou qualquer questionamento futuro. Muito obrigado. Arlindo, nós que agradecemos, ótima palestra, muito conteúdo novo, que era um dos objetivos desse evento, dos painéis setoriais, mesmo com todo o problema da pandemia, com o afastamento, o objetivo era mostrar novas tecnologias, novas aplicações, e a BASF mostrou muito bem tudo isso. Muito obrigada. Nós temos algumas perguntas. Uma delas é: como você avalia a transição do 141B no Brasil e em outros países da América do Sul? Perfeito. Pelo que a gente pode ver no Brasil, acho que alguns países da América do Sul, até por comportamento
eu diria até político da próprio país. A gente vê alguns países até mais avançados do que o próprio Brasil. A gente viu isso em várias palestras ou em vários movimentos. Colômbia, Chile, mesmo antes da proibição oficial, já tinha um movimento restringindo a entrada de 141B. A gente viu que o Brasil, sim, segue essa tendência. A gente tem outros países menos avançados. Eu acredito que é um mix da região, né? A nossa região, ela é muito grande, né? Então, acho que as diferenças culturais e socioeconômicas ajudam nesse ponto. Eu acredito que agora é um caminho sem volta. Mesmo os países que não fizeram a transição ainda, eu acho que os próprios clientes finais já estão exigindo tecnologias já renováveis. E as próprias multinacionais não têm mais como voltar atrás. Então, eu acho que agora realmente teve que esperar um efeito de proibição, eu diria. Isso não foi diferente pelos conversa com os colegas que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, isso não foi diferente lá em outras regiões, sempre teve um movimento, claro, alguns pioneiros, mas a grande maioria esperando uma restrição mais firme, eu diria, em caráter de lei. Então, eu acho que agora é a gente trabalhar para melhorar o que a gente tem, mas é um caminho sem volta, com certeza. Tá, muito bem. Outra pergunta, a tecnologia HFC é o caminho para esse momento de transição? Isso depende muito do cliente. A gente teve experiências onde a gente fez testes com as 3 tecnologias, por exemplo, HFO, HFC e base água, e por incrível que pareça, a melhor vantagem competitiva foi o HFO para aquele cliente. Então é uma coisa que eu acho que depende muito de cada processo de cada cliente, é uma coisa que a gente tem que estruturar. O HFC a gente tem entra a característica dele ainda da questão do aquecimento global, que é importante em vários mercados, então a gente não pode desprezar isso. Então depende muito de cada cliente. Eu acho que assim, tanto é que a gente deixou ele disponível ainda para que a gente possa suportar, mas é muito específico de cada tecnologia de cada cliente. Pode ser sim uma zona de transição até que a pessoa se adeque e volte por uma tecnologia sem GWP, mas pode ser estudado caso a caso. Tá. E uma última pergunta aqui durante o evento é sobre o elastopor para dutos de ar-condicionado, se há necessidade de alguma mudança no processo produtivo para a inclusão do elastopor na manufatura do duto. Não, em termos de processo, não. Claro, tem que entender um pouco, porque como é um processo contínuo, cada fabricante tem algumas características da peça a ser produzida, né? Tá. Mas neste exemplos que a gente está comercializando, a gente praticamente em processo a gente fez de um pelo outro, claro, com alguns ajustes necessários entre testes, mas basicamente nenhuma mudança no processo. Os ajustes que a gente fez, a gente acabou fazendo no próprio produto. Ok. E tem uma outra pergunta que quando você mencionou as tecnologias base HFO, questão de custo. Então a pergunta, a BASF está trabalhando junto ao cliente para ajudar a resolver essa questão de custo? O resolver é uma palavra grávida, né? Muito ampla, talvez, aí para que a gente resolver. A gente tenta mitigar esse custo, em termos de apresentar, talvez, o custo pode ser, com certeza, acho que não tem muita mágica a ser feita. O custo do HFO é mais caro do que as tecnologias existentes, isso é um fato. O que a gente tenta trabalhar o tão quanto a gente consegue, mexendo em outras situações de fórmula e de processo, mitigar esse custo, para que seja uma situação que o cliente possa trabalhar. Eu acho que ao longo do tempo, acho que está vindo, a gente espera com a alta produção que os custos possam cair do HFO, mas a gente não pode ficar esperando. Então a gente trabalha no conceito de o quanto a gente consegue talvez otimizar uma densidade, um desmolde, uma matéria-prima um pouco menor, outra matéria-prima, um quilo mistura, para que no final a peça do cliente tenha um custo compatível. Okay. O tipo de ajuda necessária é uma coisa muito também específica para cada cliente, igual o exemplo que eu comentei, teve casos da gente até ter um produto viável economicamente, mas é muito específico, né? Mas sim, o nosso trabalho é transformar a tecnologia acessível. O acessível não significa talvez ser menor custo, né? Tem que ser compatível. Tá ótimo. Então tá bom. Arlindo, agradeço muito. Tua palestra vai estar disponível para que outras pessoas assistam e até o próximo evento.